Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, Procuração dos Sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional, às terças, vamos fazer mais um comprar e vender, onde eu peço para o pessoal da análise trazer a avaliação de duas ações, duas empresas, e a gente vai ver uma abordagem aqui de longo prazo, uma abordagem também focada mais no médio e no curto prazo, tá? Deixo, claro, o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar, e não esqueçam de deixar aqui nos comentários, né, quais as ações que vocês queiram que nós comentemos na semana que vem. Né? Antes que vocês me perguntem, quando eu for falar aqui de Klabin e Suzano, com certeza algumas pessoas vão perguntar sobre Irani. Podem colocar aqui no canal, tá? Que tem alguns vídeos que a gente já fez sobre Irani também, que é uma boa empresa, mas hoje não tem como a gente comparar, né, em termos de tamanho, nem com Klabin e muito menos com a Suzano, né? Foram duas empresas bastante requisitadas por vocês, até porque muitas vezes nós, por exemplo, aqui falamos bem dessas empresas e o movimento bem dessas empresas e o movimento das ações tem ido ao contrário, né? As ações têm caído e a gente vai entender um pouquinho, né, o que pode estar levando as ações a caírem aí quando a gente olha com uma visão mais de médio prazo, mais de curto prazo. E o que mudou, né, nas empresas quando a gente olha para o longo prazo que justificaria ou que justifica, né, essa baixa que as ações vêm tendo aí nesse momento, tá? A primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, pessoal, é que existem impactos de curto prazo, não tem nenhuma empresa que sempre vai trazer resultados positivos e no meio do caminho as coisas mudam, né? Não quer dizer que de forma permanente, mas elas mudam, né? Então, quando a gente tem um objetivo de longo prazo, que é sair do 1 para o 100, na renda variável nunca vai ser uma reta, né? Por quê? Porque as empresas não são dessa forma, né? As empresas têm volatilidade, o mercado tem volatilidade, então é natural, né, ter algumas coisas ruins acontecendo no curto prazo, tá? Isso aí faz parte, nem que seja para quebrar a expectativa, né? Pô, a expectativa era que as empresas estivessem muito melhor do que agora e elas não estão tão bem, né? Então isso quebra a expectativa do mercado no curto prazo e pode sim fazer com que as ações caiam no curto prazo. Não é uma questão de certo nem errado, mas é a questão que o mercado é. E quem opera de acordo com a sua estratégia, investe de acordo com a sua estratégia, pode inclusive aproveitar e olhar isso como oportunidade. Então, além dessa volatilidade natural do mercado, a gente tem a questão do dólar, né, que caiu esse ano, né, e essas empresas aqui elas se beneficiam com o dólar mais alto. A questão dos custos, né, isso aqui foi o que trouxe os maiores impactos, né, o juro subiu, as empresas têm dívida, né, a dívida aumenta, né, os custos ligados a insumos, ligados a transporte, logística, isso tudo aumentou e acabou impactando as empresas, tá? Então, a gente tem essas questões, né, que impactam. Agora, a gente tem que se perguntar, isso é algo esperado? Né? Várias outras empresas também sofreram com a questão do dólar, com o aumento do endividamento porque o juros subiu, porque a alavancagem pode ter aumentado um pouquinho, isso faz parte, tá? Porém, quando a gente olha no longo prazo, né, a gente tem que entender se alguma dessas coisas aqui alteraram o longo prazo da empresa ou vão alterar o longo prazo da empresa. Então, o que tem que cuidar, pessoal? Cuidar com essas falácias, né? Porque muita gente do mercado, seja profissional ou amador, fala bem ou mal de uma empresa de acordo com a volatilidade da ação. A ação está subindo, aquela lá é a melhor empresa do mundo, os caras justificam aquela alta de centenas de formas diferentes, né? Nem que tenha que enjambrar uma teoria para justificar aquela alta. E quando a ação cai, a empresa é uma porcaria. E não é assim que funciona, né? Se a gente está investindo no longo prazo, com foco na empresa, a gente tem que ver o que a empresa está entregando. E tem que saber que, às vezes, o mercado erra, né? O mercado começa a bater numa ação por movimentos de especulação de curto prazo, quando aquilo, né, não vai se confirmar no longo prazo. Então tem que cuidar muito com essas falácias. A gente falou esses dias sobre a questão do petróleo, a mesma coisa. O petróleo bateu $20 em 2020, tinha gente falando em 10. Pô, a gente fez um vídeo, ó, pessoal, isso aqui tá exagerado, não vai para 10. Até pode ir no curto prazo, mas não faz sentido. Quando começou a guerra, tinha gente falando em 300, né? E a gente falou, olha,
A nossa tese de longo prazo está intacta, mas não dá para ficar imaginando que o petróleo vai subir toda semana sem parar e vai até $300. A mesma coisa essas empresas. Né? Então, cuidar muito com essas falácias aqui de curto prazo. Né? Eu lembro, né, pessoal, que no longo prazo nós temos algumas estratégias de ações. Tá? A gente gosta desse tipo de empresa que tem receita em real, custo em real, e tem mais receita em dólar. Essas empresas são empresas globais e elas têm fortes vantagens competitivas que eu já vou comentar. Então, todas as nossas carteiras aqui, incluindo a internacional, tem esse tipo de ativo que tem esse tipo de vantagem competitiva, principalmente quando a gente fala de commodity, né, que é essa questão do custo de produção baixo. Para vocês conhecerem qualquer uma dessas carteiras, quero conhecer micro e small caps, é só clicar, tem o vídeo explicativo, tem os resultados, tá, pessoal? A gente é bem transparente, né? Tudo aqui fica às claras, né? Então vocês podem acompanhar 10 minutos por mês, vocês conseguem seguir essas estratégias de longo prazo aqui, tá? E vou deixar esse cupom, o mês do cliente, que dá até 30% de desconto nas nossas assinaturas. Todas as informações, né, pessoal, aqui na descrição do vídeo, né? Os nossos contatos, informação das assinaturas. Qualquer dúvida, vocês nos contatem. Thiago, mas não tem risco dessas empresas? Tem, né? E quando a gente compra uma empresa pensando no longo prazo, ou a gente compra uma ação pensando no médio e curto prazo, a gente tem que pensar que pode não dar certo. Alguns riscos a gente conhece, outros não. Né? O Covid era uma coisa que ninguém conhecia. Tá? Agora, dos riscos que são conhecidos, e muita gente diz até que não é risco, um risco não é tão grande quanto a gente conhece, mas isso depende um pouco, não é bem assim. Mas um risco que a gente conhece no caso das duas empresas é o endividamento. Né? Claro que aqui é um endividamento, vamos dizer assim, entre aspas, saudável, porque é um endividamento para comprar crescimento. Como essas empresas não têm problema de venda, o que elas botarem no mercado elas vão vender, elas estão aproveitando esse momento para aumentar a sua receita. Então elas podem fazer aquisições ou então elas podem fazer o crescimento orgânico, investir, como é o caso da Klabin. Né? Só com Puma 2, eles investiram mais de 8 bilhões de reais de investimento líquido. A Suzano fez compra de fibra, fez vários investimentos, vai fazer mais outros investimentos também. Né? Isso deixa as empresas mais alavancadas, mas elas se sentem confortáveis para fazer isso nesse momento, porque é um momento muito bom. Né? Deve ser o melhor momento da história para o setor de papel e celulose, esse que a gente está vivendo agora, e estruturalmente para o longo prazo também. Tá? Então, a gente entende que para o longo prazo, eu vou comentar isso, né, o que está acontecendo agora no curto prazo não afeta nada o longo prazo, e pode ser sim, dependendo do perfil de cada investidor, uma oportunidade. Tá? Então, a primeira coisa, né, pessoal, o setor é muito resiliente. Né? A gente não pode esquecer, no caso da Klabin, por exemplo, a Klabin, ela trabalha com exportação, trabalha com o mercado interno. Hoje, quase mais 70% das vendas da Klabin são destinadas para quê, pessoal? Alimentos, né? Para embalagem de alimentos. Né? Pode ser carne, hambúrguer, seja lá o que for. Né? Então, isso traz uma resiliência muito grande porque o consumo não cai. E é o que a gente viu na pandemia. Tá? Teve uma semana ali que, quando a China decretou lockdown, meio que se perdeu, vamos dizer assim, a comunicação ali em abril, a situação ficou meio estranha, mas o resto as empresas venderam normalmente, tudo ficou ok, né? Então é um setor que tem uma resiliência muito grande. Mesmo no mercado interno, a resiliência é grande. Só que não adianta eu estar no mercado resiliente se eu não sou eficiente, se eu não tenho um custo de produção baixo. E as empresas brasileiras batem tranquilo aí as empresas internacionais. Né? Hoje, quando a gente pega, por exemplo, o caso aqui da Klabin, né? Se a gente pegar eucalipto, por exemplo, a celulose de eucalipto, a produtividade da Klabin é em torno de 54, 55 metros cúbicos por hectare, isso ao ano. Né? O Brasil é em torno de 40, 43, deve estar uns 43 agora, e o Chile é 25. Então, o segundo país que é mais eficiente, mais produtivo, tem a metade da produtividade da Klabin quando a gente fala em celulose de eucalipto. E quando nós falamos de commodity, é muito importante isso. Porque o que acontece? Tem aqueles produtores que são bem menos eficientes, né? Os produtores europeus, por exemplo. A produtividade é em torno de 55 da Klabin, na Suécia em torno de 6, na Espanha em torno de 10. Então, quando o preço estabiliza, né, ou o preço cai um pouco da celulose, e pode ser também no curto prazo em função de uma demanda menor,
o que acontece, pessoal? Se o preço cai, essas empresas que têm o custo de produção mais alto, inclusive, param de produzir. A gente já viu isso acontecer algumas vezes, né? Mas isso nunca bate nas empresas brasileiras, porque à medida que as outras param de produzir, o preço vai aumentar. E como a gente tem uma avenida de crescimento interessante para esse setor, hoje a gente não consegue enxergar, a não ser que seja um problema, um risco que a gente não conhece, né? A ponto de cair tanto o preço da celulose ou cair tanto a demanda que impactaria aqui, inclusive, nas empresas brasileiras, né? Então, essa é uma grande vantagem competitiva para elas, tá? Tanto a questão da resiliência quanto essa questão da eficiência. Tem o e-commerce, né, pessoal? O e-commerce vai continuar crescendo, né? Se a gente pegar as vendas da Klabin destinadas de e-commerce só para de 2019, aqui papelão ondulado, para 2020, subiu mais de 200%. Né? Quem são os clientes da Klabin? Amazon, Mercado Livre, Carrefour, Natura, Renner, Pão de Açúcar e assim por diante. São grandes empresas nesse segmento de e-commerce. E quando a gente fala de e-commerce, pessoal, né, não vamos falar não só do que a gente compra de livro, de roupa, de tudo que vem em embalagem de papel. Olha o iFood, por exemplo. Quem não pede iFood? Olha a quantidade de papel que vem nisso. Imagina que no mundo todo isso está acontecendo. Eu sei que parece meio batido, mas a pandemia acelerou esse movimento de venda pela internet demais, né? Vários países, como os países asiáticos ou mesmo aqui no Brasil, as pessoas tiveram oportunidade ou quiseram pela primeira vez em função da pandemia consumir muito mais pela internet. Isso aqui só vai aumentar, né? A gente tem a questão da substituição do plástico por papel, né? O papel é o substituto direto do plástico. A gente já comentou algumas vezes sobre a questão do petróleo. No petróleo é diferente, né? Porque todo mundo acha que é só virar a chave e vai virar tudo carro elétrico. Não é assim. 90% de toda a energia gerada no mundo vem de carvão, vem de gás e vem do óleo, vem de petróleo, vem de gasolina, esses combustíveis, né? Então a gente não tem um substituto, né, no curto prazo, ao contrário do plástico, né? E a gente já vê uma série de medidas, né, para barrar essa questão do plástico de uso único, né? Inclusive, outra vez que eu comentei sobre as empresas, eu falei que na França, por exemplo, tem uma lei que, dependendo da quantidade de alimento, não pode nem vender com plástico, tem que vender com papel. Então, tem as duas questões. Tem a questão da substituição natural, né? E tem, até porque o custo agora fica bem mais baixo, né? Levando em conta, inclusive, que o preço do petróleo deve continuar bastante elevado, e tem essas questões de legislação também que acabam favorecendo o setor. E aqui tem alguma chance de mudar isso? Os países que estão fazendo isso, a gente nem vai questionar se é certo ou errado, mas tem uma chance deles mudarem isso e voltar para o plástico? Não tem como, né? Isso aí é uma coisa que não tem a mínima chance de acontecer hoje. Então, essa é outra questão importante. E, claro, o crescimento chinês, né, pessoal? A gente não pode esquecer que a China é responsável por mais de 1/3 do crescimento da economia global, né? E isso puxa o preço, né, de embalagens e também favorece essas empresas. E aqui a gente nem está falando de Índia, nem de outros países asiáticos, está falando só da China. Tá? Então a gente tem várias frentes aqui, né, que inclusive em alguns momentos elas acabam se unindo, né? Por exemplo, e-commerce na China, né, substituição de plástico por papel na Europa, e-commerce na Europa. Né? Então até a gente pode ter um mix aqui desses motivos aqui, desses pontos, né, que devem sim continuar fazendo com que as empresas e o setor continue bastante interessante. Riscos tem, principalmente a alavancagem, mas como eu falei, hoje é uma questão bem mais controlada, porque a previsibilidade de receita é muito grande, até traçando um paralelo com o setor elétrico. Né? O setor elétrico tem um endividamento maior porque as empresas têm uma previsibilidade de receita. Então, para o longo prazo, a gente entende sim que é um setor interessante, são empresas interessantes, juntamente inclusive aí com o Irani. Tá? Eu lembro que além das estratégias de longo prazo, nós temos as estratégias de médio e curto prazo, rastreador, 3 a 6 meses, swing trade, opções long short. Aqui são 10 minutos por dia, né, para vocês fazerem essas operações, e basicamente a gente utiliza o gráfico aqui para definir o ponto de compra e o ponto de venda. E olha que interessante, né? A gente fala que tem uma tendência legal de longo prazo para as empresas. E olha o que acontece com a Suzano, né? Ela está com uma baixa desde fevereiro do ano passado de 42%. A ação está em tendência de baixa para o médio prazo.
Para o curto prazo, tá, pessoal? Inclusive, a gente iniciou uma operação de swing trade essa semana. Eu não vou comentar muito sobre ela aqui, até em respeito aos nossos assinantes, aos nossos clientes, mas ela vem respeitando bem essa casa dos R$ 44 e qualquer pipocadinha para cima aqui vai lá para R$ 50. Então, para curto prazo está interessante, para médio prazo seria interessante aguardar um pouco mais, mas também não estaria errado comprando aqui nessa casa dos 44 para tentar antecipar uma possibilidade desse rompimento aqui do canal baixista de médio prazo, né? A Klabin já está numa situação um pouco diferente. Apesar dela estar também em tendência de baixa, ela está caindo quase 40% de junho do ano passado para cá, numa tendência mais de longo prazo. Desde 2014 ela está respeitando essa linha de referência altista, né? Então ela tem uma situação gráfica aqui mais interessante do que a Suzano quando a gente olha para o médio prazo. Então, apesar da tendência de baixa de médio prazo nessas duas ações, elas podem dar oportunidades boas sim, especialmente em operações mais de curto prazo e no longo prazo, como eu falei, céu de brigadeiro aí para esse segmento, pelo menos até agora, né? Isso que eu queria passar para vocês, né, pessoal? Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção, como eu falei, todas as informações aqui na descrição. Qualquer dúvida é só chamar. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!